Hello, everybody! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gramática, aprender sobre o Simple Present de uma vez por todas, e entender como que esse Simple Present funciona na prática. Já pega aí o seu cafezinho e vem aqui com a teacher para a gente poder aprender junto. Bom, quando usar o Simple Present, tá? Então vamos começar aqui lá desde o começo. Qual é o uso, qual é a finalidade do Simple Present e no português presente simples? Bom, temos aqui ações habituais ou rotineiras, exemplo, I go to school every day. Verdades universais, the sun rises in the east. Situações permanentes, she lives in Brazil. Horários e programas, the train leaves at 9 a.m. Então, é para isso que a gente vai usar o Simple Present. Então, tenha sempre em mente que o Simple Present estão para coisas presentes, mas não significa que há uma atividade específica que você está fazendo naquele exato momento. Mas também serve para coisas que a gente acabou de falar: ações habituais, verdades universais, situações permanentes, horários e programas. Qual é a formação aqui do Simple Present? Então, a gente tem aqui os personal pronouns, são os pronomes pessoais. I, you, she, he, it, you, we e they. Lembrando que temos dois you, porque um a gente tem ele no singular e o outro a gente tem ele no plural. Então, temos aqui: I eat chocolate, you go to the mall, go to the beach, we travel a lot, they play video games. Então, a gente tem aqui frases no presente. Então, eu como chocolate, você vai ao shopping, vocês vão para a praia, nós viajamos muito, eles jogam videogame. Então, são frases no presente simples. Já na terceira pessoa do singular, a gente vai ter uma questão de adicionar um S. Perceba que as palavras work, play e is estão presentes com um S. Então, por exemplo, she works tomorrow. He plays guitar. It is cold. Então, ela trabalha amanhã. Ele toca violão. Está frio. Então, essa é a formação do present simple na afirmativa. Então, lembre-se, quando a gente tiver a terceira pessoa do singular, a gente vai ter essas modificações. Nem todos a gente vai só ter que acrescentar o S, mas na maioria dos verbos. Então, a gente precisa ficar atento em qual verbo a gente vai precisar acrescentar o S, acrescentar o IS ou só acrescentar o ES. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como que a gente vai fazer isso e quais são esses verbos que a gente precisa modificar. Temos aqui na nossa formação na negative form. Então, a gente tem o I, you, she, he, it, you, we e they. Só que a gente vai ter uma duplinha aí auxiliar. Então, a gente vai ter o do e o does. Ou a gente pode abreviar eles, o do not e o does not, para don't e doesn't. Porque geralmente. Ah, Titi, então quer dizer que eu tenho que abreviar sempre. Não necessariamente. A gente escreve em textos formais, como do not, does not, mas na fala habitual a gente sempre vai acabar preferindo e utilizando mais a questão do don't e do doesn't. Vou dar um exemplo. I don't like pizza. You don't eat beans. She doesn't like broccoli. He doesn't work today. Poxa, teacher, vamos aqui alguns detalhes. Então a gente vê que a gente tem o do, só que a gente tem o does acrescentado o es aqui. Com quem que a gente vai usar esse does? Com he, she and it. Então, does, ou does not, or doesn't, a gente sempre vai usar com she, he, it, porque eles são terceira pessoa do singular. Outro detalhe também, quando tivermos do, ou don't, ou doesn't, a gente não vai precisar colocar o s ou fazer modificações no verbo principal. Por quê, teacher? Se vocês prestarem atenção, aqui no she doesn't, quem é que já está modificado? O does.
né? Então a gente não precisa necessariamente, na verdade, a gente não precisa de maneira alguma fazer essa modificação no verbo seguinte. Não precisa ser she doesn't likes. Não precisamos porque não tem essa necessidade de modificação. Porque o próprio does já está modificado. Interrogative form. A gente vai ter algumas mudanças de posições aqui. Então, na interrogative form, a gente vai pegar o do e o does e vai colocar antes dos personal pronouns. Então, vai ficar assim: Do you like vegetables? E sempre acrescentando o question mark no final da frase para dar ênfase de também que é uma pergunta. Does she study English? Do we work in this project? Então, a gente vai ter aí o do e o does como auxiliar para questions no present simple, certo? Também não se faz necessário acrescentar ou modificar o verbo principal, porque, como já falamos anteriormente, o does ele já vem modificado por si só. Então, não precisamos ter essa responsabilidade de modificar o verbo principal também, ok? Vamos às regras dos verbos especiais. Então, verbos que são terminados em o, ch, sh, x e z, acrescentamos es. Por exemplo, a gente tem a palavra go, na terceira pessoa do singular vai ficar goes. Temos a palavra watch, com a terceira pessoa do singular, watches. Por quê? Go termina com que letra? O. Watch termina com que palavra, com que letra? CH. Então, CH, ou vamos acrescentar o ES. Verbos terminados em consoante mais Y. Vamos trocar esse Y aqui por IES. Por exemplo, a palavra fly, F-L-Y, F-L-Y. A gente vai tirar esse Y e vamos colocar quem? IS. Por quê, teacher? Porque FLY. O L é o quê? Consoante. Depois da consoante vem quem? O Y. Então a gente já sabe que se tivermos uma consoante antes desse Y, antes desse Y, a gente tira esse Y e acrescenta IS, certo? Outra coisa, antes da gente avançar aqui, temos também a questão de, sem ser consoante, temos uma vogal. Por exemplo, a palavra play. A gente tem P, L, A e Y. Então, a gente simplesmente só acrescenta o S. Palavras que terminam com consoante e Y, a gente só acrescenta o S também. Ok? Então, a palavra terminou com consoante mais Y, a gente retira esse Y, acrescenta IS. A palavra terminou com vogal e Y, a gente só acrescenta o S, como é o caso da palavra play, que vai ficar plays na terceira pessoa do singular. Right? Frequency adverbs. Os frequency adverbs, os advérbios de frequência, são usados para indicar a regularidade com que uma ação ocorre no simple present. Eles geralmente são colocados antes do verbo principal, exceto com o verbo to be, onde são colocados após. Essa segunda opção a gente vai deixar para uma segunda parte do vídeo. Vamos ver aqui quando eles são colocados antes do verbo principal e quem são esses frequency adverbs. Então, a gente tem always, usually, often, sometimes, rarely, never. Esses são os advérbios de frequência. Então, se eu faço algo sempre, eu vou usar I always study English. Eu sempre estudo inglês. Se eu usualmente estudo inglês, I usually study English. Percebam que quem é o verbo principal da minha frase? Study. E o que que vem antes? Ou always ou usually. Vamos ver os exemplos aqui agora. Então, I always wake up at 6 a.m. No meu caso, às 4 a.m. She usually eats lunch at noon. Então, ela sempre
Ou ela usualmente come o almoço dela ao meio-dia. They often, a pronúncia dessa palavra não é often, often. They often go to the park on weekend. He sometimes, às vezes, read before bed. Ele, às vezes, lê antes de dormir ou antes de ir para a cama. We really watch TV during the week. Nós raramente assistimos TV durante a semana. You never drink coffee at night. Ó, ó, ó o horário. Você nunca bebe café à noite. Eu estou bebendo, né? Dormir, a gente não vai dormir nem tão cedo. Mas, vamos lá. Então, you never drink coffee at night. Então, esse never, ele é 0% de chance de alguma coisa acontecer. Really, raramente, sometimes, às vezes, often. Tem um detalhe do sometimes que eu quero muito que vocês saibam. O sometimes, principalmente no inglês britânico, ele pode ser no início da frase. Ele é o único frequency adverbs que ele vai ter essa peculiaridade de ser no início da frase. Então, por exemplo, sometimes I go to the mall. Então, às vezes eu vou pro shopping. Então, o sometimes ele tem essa peculiaridade, ele tem essa liberdade de transitar aí entre antes do verbo principal e literalmente antes da frase começar, certo? E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E agora, now it's your time. Escreva aí nos comentários a sua rotina em inglês para a gente praticar. Prometo que vou responder o máximo que eu puder para dar o feedback para vocês, certo? Então, não se esqueça, se inscreva no seu canal e mande para quem quer aprender inglês. Um beijo e see you!